Salve, salve, minha rapaziada! Sejam muito bem-vindos para a nossa aula do Código Ambima de Gestão de Recursos de Terceiros. Antes de mais nada, o que é gestão de recursos de terceiros? É quando eu faço a gestão de recursos de terceiros, ou seja, de outras pessoas, né? Para facilitar, é um fundo de investimento, né? É um melhor exemplo deles, né? Então, um fundo de investimento, o que ele faz? Ele pega o seu dinheiro para fazer gestão. Então, a gestão de recursos de terceiros é a área de um fundo de investimento de uma instituição. Vamos lembrar que esse é um código novíssimo da Ambima, tá? Código que nasceu agora em 2019, melhor, começou a valer agora em 2019, né? Vou fazer melhor assim um aqui que a galera reclama que o meu 1 não é legal. De 2019, tá? Esse código começou a valer agora dia 2 de janeiro ou 1º de janeiro, como queiram, de 2019. Então, um material atualizadíssimo aí, que já está caindo na tua prova desde 1º de janeiro ou 2 de janeiro, tá bom? Antes de mais nada, vamos lembrar o que é a Ambima, né? A Ambima é esse clube, né? Formado pelas instituições financeiras, essa associação que trabalha com autorregulação, ou seja, ela mesma regula os próprios participantes, tá? E isso acontece, né, através dos códigos Ambima de autorregulação, ou seja, como se fossem uns mantras, como se fossem guias de como as empresas, as instituições financeiras devem se portar com relação a determinada atividade. Nesta aula de hoje a gente vai ver o que este guia, né, chamado Código de Autorregulação, traz de regras para a gestão de recursos de terceiros, para basicamente quando uma instituição financeira faz gestão de recursos de outras pessoas. Ok. Antes de mais nada, vamos lá então. Só um pouquinho, tá? Lucas, eu tenho que decorar esse código. Porra, não, né, cara? Primeiro que é o seguinte, ele deve ser aí 2 questões da tua prova, esse código especificamente, 1 ou 2 no máximo, tá? Então, e o código é grande, então não adianta sair decorando o código. Mas a maioria das questões tu mata só por associação mesmo, por entender um pouquinho da lógica, só entender o que está acontecendo. Essa é a ideia básica. Mas vamos lá. O objetivo do código, sempre, né? Todos os códigos da Ambima vai trazer regras, né? Para a distribuição de produtos de investimento. O que é a grande ideia aqui? A grande ideia é o seguinte, manutenção de elevados padrões éticos, ok? Sempre vai ter isso, normalmente, né? E práticas iguais, equitativas no mercado financeiro. Também a concorrência leal na gestão de recursos terceiros, padronização nos procedimentos, porque, de novo, quanto mais padrão for o mercado, aquilo que eu sempre digo, quanto mais padrão for o mercado, mais pessoas confiam no mercado e mais pessoas vêm para o mercado. E o mercado financeiro cresce, né? Também, maior qualidade e disponibilidade de informações. E também, aqui, ó, elevação dos padrões fiduciários. Fiduciários tem a ver com relação de confiança, tá? Fiduciário vem de fidúcia, de confiança, né? Fidúcia, sim, ok? Essa é a ideia básica, tá? Aí, olhando um pouquinho mais de forma mais visual, para quem que é esse código de Ambima de gestão de terceiros, tá? Para quem faz gestão de recursos terceiros e para quem faz administração fiduciária. O que é administração fiduciária? Tem um slide só para te explicar ali na frente o que é especificamente isso, tá? Aqui, gestão de recursos terceiros seria fundos de investimentos, tá? Aí, olha só, quem que está dispensado desse código? Os clubes, por quê? Porque os clubes, né, vamos lembrar, clube de investimento é aquele cara em que de 13 ou no mínimo 13 e no máximo 50 pessoas, ou seja, é um organismo mais restrito. Então a Ambima se preocupa menos com esses caras, ok? Também está dispensado os fundos de investimento e participações. Quem for gestor de pessoa física, então olha, eu sou gestor aqui de uma carteira de uma pessoa física, estou dispensado de seguir esse código. E fundo, quando um fundo tem recurso do próprio gestor, quando é um fundo criado para recurso dele mesmo, né? Uma ideia de fundo exclusivo, tá bom? Esses caras estão dispensados de seguir os códigos. E o que é esse tal de administração fiduciária? Olha só, nessa figura que eu tenho que trazer. O fundo é isso aqui. A administração fiduciária é maior que o fundo. A administração fiduciária são todos os serviços relacionados, direto ou indiretamente, à manutenção e a funcionamento e manutenção do fundo. Ou seja, para funcionar um fundo de investimento, eu preciso de uma série de serviços na volta, que chama de administração fiduciária. Então, olha, a agência de rating, o administrador, o gestor, o custodiante, o auditor externo. Então, tudo isso chama administração fiduciária. Toda atividade em si para se constituir e se manter um fundo. Então, o Código Ambima para gestão de recursos terceiros, ele se preocupa com o fundo? Sim. Quem faz gestão? Sim. Mas também com quem faz todo o trabalho de criação do fundo.
Porque quanto mais esses caras trabalharem padronizado, mais fundos serão criados. Quanto mais fundos forem criados, melhor e mais desenvolvido é o mercado, tá? Lembrando que, para fazer essa função aqui, né, o responsável por essa administração fiduciária é o administrador. Então, o administrador é parte do fundo, né? E parte do fundo que é o responsável pela criação do fundo, registro por toda a administração fiduciária é o administrador, que é o responsável legal pelo fundo, ok? Bacana. Aí, uma coisa importantíssima também é o que se fala de segregação de atividades, tá? Segregar, como tá bem aqui, é separar, tá? Então, no banco, na instituição financeira, para evitar conflito de interesses, você tem que segregar a gestão de recursos de terceiros da parte das demais atividades. Isso aqui na tua prova pode vir com o nome de Chinese Wall. Nossa, o que é isso, Lucas? Chinese Wall, ou seja, muro da China, muralha da China. O que a muralha da China faz? Ou fazia, né? Eu sou meio burro com isso, mas separa dois lados. Então aqui é como se tivesse um muro separando os dois lados. Separando quem faz gestão de recursos terceiros de quem faz gestão de recursos próprios da instituição. Porque tu imagina, aqui está o tesoureiro do banco, né? E aqui está o gestor do fundo do banco também, os dois funcionários da mesma instituição. Aí tu imagina, esse cara aqui recebe aporte dos cotistas. E aí esse cara pega e fala assim, me dá uma força aí, compra CDB, nossa aqui do banco. Então eu separo isso para tentar evitar o máximo possível, no papel pelo menos, o conflito de interesse, né? Então, se fosse a mesma pessoa, ele só trocaria de um bolso para outro. Ele emite CDB, que ele precisa captar, o tesoureiro do banco, a parte cinza ali, e ele mesmo compra para a carteira do fundo. Seria demais, né? Então a ideia é deixar o gestor livre, para ele ter essa muralha, né, separação física, inclusive, dentro da instituição, para ele pensar, realmente eu quero comprar CDB no meu próprio banco? E aí pode ser que ele compre ou não. Mas quando eu tenho duas pessoas separadas, eu tenho uma chance menor de ter conflito de interesse, tá? Então tem que ser bem segregada a atividade de recursos terceiros da atividade de recursos próprios da instituição, tá? Aí, outra coisa importante também é que como tu envolve gestão de recursos terceiros, tu tem naturalmente, né, a questão da confidencialidade dos dados, tá? Então, o Código de Autorregulação, esse código novíssimo agora de 2019, fala o seguinte, que as instituições devem propiciar o controle das informações confidenciais, é óbvio. Além disso, realizar testes periódicos de segurança, tá? E implantar e manter treinamento para que os diretores, ou seja, a autodiretoria que tem acesso a isso, consiga acessar a informação e ser treinado para manter a segurança disso, tá? O banco tem que formar um manual, tem que publicar um manual escrito com regras e procedimentos. Escrito, tá? Olha aqui na época que a gente tá? Então, essa ideia da segurança e do sigilo. Aí, seguiu todas essas regras, faz de acordo com as regras da Anbima, você vai poder colocar nos seus produtos o selo Anbima, né? Que é como se fosse, que eu brinco às vezes, é igual no brinquedo ter o selo do Inmetro. Quando tu vai comprar um brinquedo e tem o selo do Inmetro, sabe? Olha, esses caras seguiam alguns requisitos mínimos e isso é tranquilo para o meu filho e para minha filha brincar. Então o selo Anbima diz a mesma coisa, que o banco, a instituição financeira, seguiu o compromisso em aderir às regras do código. Porém, né, às vezes a prova tentar te confundir com isso, a Anbima não está se responsabilizando pelas informações que estão ali, não está dizendo que aquilo é verdade, está dizendo este produto foi feito de acordo com os códigos da Anbima. Mas não quer dizer que isso aqui, tudo que ele está dizendo no prospecto é efetivamente verdade. Só está dizendo que ele está respeitando o código de autorregulação. E nem que a Anbima garante o serviço prestado. Cuidado que a prova já veio perguntando isso. Teu selo da Anbima, que aliás é a questão do final dessa aula, tá? Teu selo da Anbima quer dizer que a Anbima garante que aquilo vai ser feito daquela forma. Não, a Anbima só criou regras e aqueles produtos foram distribuídos de acordo com a regra. Essa é a ideia básica, tá? Aí, como esse código fala, olha aqui, ó, de gestão de recursos de terceiros, né, que tá bem claro aqui, e tá aqui também que ele fala sobre fundos, ele veio trazendo também sobre especificamente os fundos que ele trata, né? Então ele fala, olha, tem para ele fundos os que ele chama de fundos 555, isso aqui são os fundos da instrução CVM, os 555 ele chama, são os fundos da instrução CVM 555, lá de 2014, né? Ou seja, os fundos CVM da classificação CVM, tá? Além disso, ele também trata dos fundos de investimento de direitos creditórios, fundo de investimento imobiliário e dos fundos de índice, tá? Dependendo do que você está estudando, esses caras não caem na tua prova. CPA 10, por exemplo, não cai, tá? Mas se você estiver estudando para CPA 20, você vai ter todas as aulas desses índices detalhados ali, fique tranquilo.
para CPA 10, CPA 20, tem todos da 555 também, tá? Então não é aqui que a gente vai ver o detalhe disso, porque a instrução trouxe o detalhe desses fundos, que a gente não precisa ver, os documentos, responsável por marcação ao mercado, responsável pela tributação, ou seja, tudo isso a gente já viu normalmente, então não vai ser aqui na aula do código que a gente vai ver, tá? Então fica tranquilo quanto a isso. Aqui eu te trago uma vida real de o Banco Itaú ofertando o serviço de administração fiduciária, para tu entender. Lembra o que é a administração fiduciária que a gente viu aqui atrás, ó? Ó, a administração fiduciária é todo o serviço que engloba a manutenção e criação de um fundo. E aqui na notícia, se você dar uma lida, ó, tem exatamente isso, olha só. Ó, primeiro ele começa, a tendência mundial de segregação de funções e atividades, ou seja, aquele negócio de Chinese Wall lá que eu te falei, de separar gestão de recursos terceiros do meu gestão de recurso próprio, né? Então, ó, quem presta esse serviço é uma subsidiária integral do Itaú Unibanco, nem o próprio banco, ou seja, ele já segregou totalmente, tá? Então, olha só que legal, ó, o que inclui o serviço de administração fiduciária? Dá uma lida depois para te ver, ó, elaboração de documentos de criação, abertura e alteração dos fundos, contratação dos demais prestadores de serviços, ou seja, tudo isso aqui é administração fiduciária. Lê isso aqui, ó, que você vai conseguir entender exatamente o que é o trabalho de administração fiduciária, que é regido pelo Código de Autorregulação da ANBIMA, tá bom? Aí a gente chega efetivamente, ó, dá pause. Não me engana, eu tô vendo você, dá pause e tenta fazer essa questão sozinho, tá? Porque já vou corrigir ela aqui. Tenta fazer sozinho, depois eu volto. Segundo o Código da ANBIMA na regulação, melhores práticas para a gestão de recursos terceiros, o selo ANBIMA no documento do fundo representa que que o fundo está coberto pelo FGC. Bobagem, porque fundo não tem FGC, como a gente bem sabe. Que os documentos e prática do fundo estão de acordo com o Código de Autorregulação, tá ótimo até aqui, e são garantidos pela ANBIMA? Não, lembra que eu te falei? Ter o selo não significa que a ANBIMA está garantindo nada. Só significa que esse cara segue as regras da ANBIMA para criar os documentos, tá? E segue as regras da ANBIMA lá dentro da organização dele. Pula C. D. Que o fundo possui a gestão de recursos de terceiros juntamente com as demais áreas. Não, é justamente o contrário, né? Ele tem que segregar a gestão de recursos próprios da gestão de recursos terceiros. Chinese Wall, né? Muralha da China. Sobra a letra C, né? Que a instituição possui o compromisso de realizar as suas atividades de acordo com as regras do Código de Autorregulação de Gestão de Recursos Terceiros. Porém, não tem uma garantia da ANBIMA que isso será feito, tá? Letra C de casa é a resposta para você, tá vendo aí o gabarito, ó. Ó que sem graça, Lucas, só um gabarito assim? Pois é, tá? Então, C de casa é a sua resposta. Com isso, a gente finaliza a aula de gestão de recursos terceiros. Ó, espero que você faça uma boa gestão do seu recurso, ó, que tá aqui dentro, que é o maior recurso do mundo. Não tem nada mais rico que o seu conhecimento, então invista no seu conhecimento. Vamos para a próxima aula. Se tiver dúvidas, por favor, tá? Tô aqui 100% à sua disposição. Lembrando que só quem é aluno do curso completo tem acesso ao meu WhatsApp. Beijo 100% contigo. Até a aprovação. Tchau!